Quando 6 homens entraram num sistema estreito de grutas para ajudar num importante trabalho de mapeamento, pensaram que iriam ter um dia de aventura nos túneis profundos das grutas de Mossdale. A dura realidade é que se deparariam com algo absolutamente deslumbrante. Esta é a história fatal da tragédia da Gruta de Mossdale. Em junho de 1967, 10 exploradores entraram no sistema de grutas de Mossdale para explorar e ajudar a limpar algumas das passagens mais profundas e realizar mapeamentos adicionais. Estas passagens não foram bem documentadas pelos padrões de espeleologia, mas os 2 líderes do grupo estavam confiantes na sua capacidade de navegar e dirigir o grupo com cuidado. O líder Dave Adamson, de 26 anos, e o seu amigo Jeff Burrow tinham explorado Mossdale muitas vezes antes deste sistema de grutas se tornar uma gruta turística. Havia muito poucas áreas onde uma pessoa pudesse estar completamente de pé. Eram, na sua maioria, percursos exaustivos e apertadas, através de espaços úmidos, cheios de pedras e lama. Pelo que, após algumas horas, 4 dos elementos do grupo, 2 homens e 2 mulheres, regressaram como planeado. A noiva de Dave Adamson era uma espeleóloga casual. Morag Forbes ficou encantada, pois iria casar com Dave em menos de um mês. Estes aventureiros, que planearam apenas um dia leve de exploração, saíram da gruta por volta das 5 horas. O céu estava nublado, mas nada de realmente preocupante. Dave e Jeff continuaram no subsolo com os seus 4 amigos espeleólogos, ajudando-os com equipamento e ferramentas. Colin Vickers, John Ogden e Bill Frakes eram os melhores espeleólogos, e com apenas 17 anos, Michael Ryan era o membro mais novo do grupo. Os homens começaram a rastejar pela longínqua passagem da Maratona. Este túnel claustrofóbico tem o comprimento de 3 campos de futebol, com mais de 270 metros de rocha estreita. O pequeno fluxo de água ao longo do fundo da passagem da Maratona deve ser manobrado apenas numa direção, porque tem apenas 18 polegadas por 12 polegadas, espaço suficiente apenas para uma pessoa de tamanho médio dar impulso. Imagine rastejar num espaço não muito maior do que o ecrã do seu computador, com os ombros presos, sem espaço para estender os braços ou chegar à cintura ou às pernas. Virar não é uma opção. Uma vez que entra, não tem outra escolha senão continuar ao longo da passagem durante pelo menos 1 hora. A passagem próxima da Maratona e a passagem mais distante tem cada uma 900 pés de comprimento. Existe uma pequena área de 5 pés entre as 2 passagens, onde uma pessoa pode ficar parcialmente de pé antes de iniciar a secção seguinte. Quando os homens chegam ao último troço da passagem mais distante, há um estreitamento adicional e um aperto forte, onde é necessário empurrar-se através do pequeno estreitamento para chegar ao troço seguinte. Por esta altura, Morag já tinha regressado à entrada para ver se os homens já tinham terminado, mas não viu sinal de saída dos espeleólogos. A chuva tinha começado a cair, embora nada de muito alarmante. No subsolo, preparavam-se para desobstruir passagens, mas repararam que os riachos tinham subido e o nível do lençol freático tinha aumentado ligeiramente. Isto chamou-lhes, sem dúvida, a atenção, mas não consideraram que se tratasse de uma ameaça real à sua missão. A certa altura, o nível da água tornou-se perturbador. Os homens notaram o aumento do volume e do caudal de água a subir aos seus pés, e sabendo que estavam a 3 horas da entrada, decidiram terminar o trabalho do dia. Dave conhecia este sistema de grutas melhor do que ninguém, por isso tinham a certeza que ele saberia como tirá-los de lá em segurança. Infelizmente, não faziam ideia de quanta água vinha na sua direção. Morag
regressou à entrada da gruta pela última vez às 9 horas e ficou completamente horrorizado ao ver um lago de água acumulado em redor da entrada da gruta. O sistema de grutas estava completamente submerso e inacessível, e o seu medo e desespero levaram-na a uma corrida frenética de 5 quilômetros para conseguir ajuda. Os homens estavam a regressar pela passagem distante da maratona. Embora o nível da água tivesse subido, não tiveram outra escolha senão regressar a uma câmara mais alta o mais rapidamente possível. Esta distância extrema, numa câmara tão confinada, provavelmente induziu o pânico com uma torrente de água. Pesado a vir na sua direção, toda a sua experiência lhes disse para se moverem calmamente, mas eficientemente, para ultrapassarem esta realidade intimidante e terem a certeza de emergir do outro lado. Numa câmara superior, o jovem Michael e o experiente Jeff foram os dois primeiros na estreita secção inicial do regresso. Um corpo mau poderia passar por partes desta passagem. Os espeleólogos tinham de passar literalmente por cima da rocha e impulsionar-se para a frente apenas com a força dos braços. As suas botas de borracha eram rebocadas pelas laterais para os ajudar a avançar o mais rápido possível. Desta vez, a água caía-lhes diretamente na cara. Jeff Burrow estava familiarizado com o fluxo da água em Moss Day. Certamente sabia que um esforço rápido na passagem distante da maratona o levaria a ele e a Michael em segurança para lá da passagem perigosa e para o interior da câmara maior da gruta. Os outros 4 homens estariam a reunir o seu equipamento e a preparar-se para entrar na passagem distante. Agora que o fluxo de água se estava a tornar mais alarmante, Dave Adamson tinha a certeza de que sabia onde esperar que a súbita inundação da tempestade passasse. Estes espeleólogos experientes começaram o seu avanço apressadamente. Jeff e Michael começaram a lutar contra a inundação de água que enfrentavam na passagem estreita que se erguia acima das suas mãos. E com os ombros tentavam encontrar a fenda mais alta da passagem para erguer o rosto enquanto a água corria na sua direção. Michael perguntou a Jeff o que fazer e para onde iria toda a água que inundava a passagem estreita. Sem nenhum lugar seguro para onde escapar, a verdade perturbadora era que não havia nada que pudessem fazer. Dave conduziu os outros para o mesmo túnel estreito na esperança de evitar o crescente fluxo de água. À medida que avançavam pela distante passagem da maratona, encontraram a mesma realidade devastadora que os seus amigos. Simplesmente, depararam-se com o facto de a água estar demasiado alta. Virando-se para levantar o rosto acima da água em busca de espaços de ar mais pequenos. Mas ali, John Ogden foi provavelmente o último a entrar no túnel e provavelmente ouviu os gritos desesperados dos seus amigos, apenas para recuar e perceber que não havia caminho de volta. Empurrou com as mãos para deslizar o corpo para trás, usando os pés para levantar o peso do corpo. Era apenas uma questão de tempo até que também ficasse completamente submerso na água. Encontrou uma pequena fenda no alto, onde enfiou a cabeça e o corpo para respirar o último ar que restava. Talvez a água parasse de subir e ele encontrasse proteção neste pequeno espaço de ar. Era demasiado estreito para uma pessoa realmente caber, mas numa luta frenética para sobreviver, enfiou o corpo e o rosto para cima, na fenda estreita da gruta. Uma equipa de resgate completa estava a começar, graças a Morag. Era evidente que a entrada da gruta estava completamente bloqueada por um lago de água, mas ainda havia esperança de que os homens tivessem encontrado uma câmara de descompressão segura para esperar até que o nível da água baixasse. As equipas de resgate colocaram todos os esforços para encontrar uma solução. Centenas de voluntários
ajudaram a retirar água da entrada das grutas e instalaram bombas para tentar retirar a água dali, o que permitiria que o nível da água deixasse de subir no interior e que a água passasse pelas passagens e pudesse entrar em segurança para os resgatar. Um dia inteiro depois de os homens terem entrado na gruta. As equipas de socorro conseguiram chegar à passagem da maratona. Gritaram várias vezes na esperança de avisar os homens de que a passagem estava agora livre e poderiam descer de qualquer comporta que tivessem encontrado. Realidade sombria. Estes dois corpos eram Jeff e Michael, que levantaram a parte superior do corpo em direção a uma crista ao longo do trilho para tentar ter acesso às últimas respirações de ar. A realidade da situação foi completamente devastadora para os socorristas que se agarraram a uma vaga esperança de que estes espeleólogos experientes pudessem ter encontrado a salvação em alguma bolsa de ar. Um a um, descobriram os corpos de 5 homens. O corpo de John Ogden só seria encontrado dali a mais 2 dias. Empurrara-se tão agressivamente para dentro da fenda superior que foram necessárias dezenas de reentrâncias para localizar os seus restos retorcidos. Os 6 homens morreram afogados numa inevitável inundação que encheu toda a gruta com água. A gruta foi encerrada após este evento para evitar acidentes. Depois desta tragédia, este local continua a ser o local de descanso final dos 6 homens, pois em 1970, os amigos dos espeleólogos entraram no sistema fechado para transferir os corpos que ainda ali se encontravam para uma câmara superior a que chamaram o santuário.